mamíferos melhores para vocês. Olha quanto mamífero bonitinho. Só lembrando, mamíferos porque mamam quando pequeno. Os mamíferos são animais vertebrados pertencentes ao domínio eucariote, o reino Animalia, o filo Chordata, o subfilo vertebrados e a classe mamária. Estima-se que existam mais de 5.000 espécies de mamíferos encontrados em quase todos os biomas do planeta. Eles são animais terrestres, aquáticos e voadores, como os morcegos. A alimentação. Os mamíferos apresentam uma variedade de modos de alimentação. A presença dos dentes contribui para que possam explorar diversos tipos de alimento. Conforme o tipo de alimentação, os mamíferos estão classificados em carnívoros. Possuem dentes caninos bem desenvolvidos. Sua dieta se baseia no consumo de proteínas e lipídios. Exemplos: raposa, cães, onças, leão. Carnívoros se alimentam de carne. Herbívoros possuem dentes caninos rudimentares ou ausentes e os molares bem desenvolvidos. Alimentam-se de vegetais e apresentam adaptações para a digestão de celulose. Exemplo: hipopótamo, girafa, boi, canguru e zebra. Herbívoros se alimentam de plantas e vegetais. Onívoro apresenta a dieta mais diversificada, alimentando-se de fontes animais e vegetais. Exemplo: urso, primatas e porcos, que come de tudo. Digestão. O sistema digestório dos mamíferos é formado por um longo tubo que vai da boca até o ânus. Vários órgãos e glândulas produzem sucos digestivos que vão quebrando as substâncias nutritivas dos alimentos, proteína, gordura, açúcares, até que fiquem em pedaços tão pequenos que o intestino consiga absorvê-los. Os restos que não são digeridos ou aproveitados são eliminados pelo ânus sob a forma de fezes. Respiração. Manter o corpo quente quando o ambiente esfria, por exemplo, requer energia. A energia para a homeotermia e para as atividades em geral dos mamíferos depende da respiração e da circulação. Em outras palavras, a obtenção de energia depende da captação de oxigênio e do seu transporte pelo corpo, assim como os nutrientes pelo sangue. Os mamíferos obtêm do ar o oxigênio necessário para o processo energético do seu corpo. Todos os mamíferos são seres pulmonados, isto é, o ar entra pelas vias respiratórias até os pulmões, que absorvem o oxigênio. Até mesmo os mamíferos aquáticos têm pulmões. Eles precisam vir à superfície para respirar. Mamíferos que respiram por pulmões. Aqui, ó, um pulmão, tá? Pulmão. Aqui, a artéria pulmonar, os brônquios, tá? Os alvéolos, que são essas caverninhas aqui. Circulação. Assim como o coração das aves, o coração dos mamíferos apresenta 4 cavidades. A circulação dos mamíferos é fechada, dupla e completa, sem que haja mistura do sangue venoso com arterial. A eficiência na circulação do sangue favorece a homeotermia corporal. Tal como as aves, os mamíferos são endotérmicos ou homeotérmicos, o que lhe permite permanecer ativo mesmo a temperaturas muito elevadas ou muito baixas. Esse fato justifica a sua larga distribuição em todos os habitats, mais vasta que qualquer outro animal, exceto as aves. Aqui, ó, um esquema do sistema circulatório. Aqui, sangue arterial, do outro lado, sangue venoso. Excreção. A estrutura de excreção dos mamíferos é o rim. O produto nitrogenado excretado é a ureia, uma substância bastante solúvel em água. Dessa forma, os mamíferos eliminam urina líquida com perda considerável de água. Em geral, não há cloaca. Os sistemas digestório, urinário e genital apresentam aberturas separadas. Aqui o sistema excretor, tá? Os rins, tá? Os néfrons, tá? Tudo direitinho para os mamíferos. Sistema nervoso. O sistema nervoso é complexo e o encéfalo é mais desenvolvido entre os animais.
sendo o cérebro volumoso e com inúmeras dobras. Os órgãos sensoriais são adaptados ao modo de vida de cada espécie. Reprodução. Em muitos grupos de mamíferos, há rituais de namoro antes do acasalamento. A fecundação é interna, o macho coloca o esperma, que contém os espermatozoides, dentro do corpo da fêmea, onde ocorre o encontro dos gametas. Esses seres, chamados vivíparos, têm filhotes que nascem após serem gerados no útero da mãe, ou seja, nascem de dentro da barriga da mãe. Gestação. A maioria dos mamíferos gera os filhotes dentro do útero da fêmea. Quase todos os filhotes de mamífero nascem diretamente do corpo da mãe. É um estágio avançado de desenvolvimento, ou seja, já nascem com a forma semelhante à que terão quando forem adultos. Os filhotes mantidos dentro do corpo da fêmea durante um período maior ficam mais protegidos do que os que terminam o seu desenvolvimento no interior de ovos, como acontece com as aves e répteis, por exemplo. Aqui eu coloquei para vocês a imagem de um filhotinho de um golfinho com 8 semanas de gestação, tá? Muito bonitinho, olha. E ele já tem todas as suas formas já, ó. Gestação. Embora a viviparidade limite o número de filhotes por gestação, é um fator que se revelou vantajoso evolutivamente, aumentando as chances de sobrevivência e o sucesso reprodutivo. Enquanto o filhote está se desenvolvendo no útero materno, recebe nutrientes, oxigênio através da placenta, pelo cordão umbilical. A placenta é uma estrutura formada por parte do corpo da mãe e parte do corpo do feto. Também é pela placenta que o feto elimina as excretas, que são restos produzidos, por exemplo, o gás carbono. Aqui um filhotinho de embrião humano, ó. Olha que bonitinho. Aqui já está com 12 semanas. E aqui, ó, o feto de que animal seria esse? Um elefantinho durante a gestação. Podem nascer com um ou mais filhotes, pois o número varia dependendo da espécie. Após o nascimento, os filhotes se alimentam do leite materno e recebem os cuidados da mãe, às vezes do pai, na primeira fase da vida. Os bebês de certas espécies de baleia, por exemplo, chegam a mamar 500 litros de leite em um só dia. É muito leite, hein? Curiosidades sobre mamíferos. Eu deixei essas curiosidades aí para vocês ficarem bem mais informados. O cão, o gato e o rato não possuem glândulas sudoríparas, ou seja, eles não suam. Os mamíferos são os únicos animais com capacidade de brincar. A baleia azul é o maior mamífero do planeta. O menor mamífero do mundo é o morcego de Kit, que pesa cerca de 1,5 grama. 1 grama! Os únicos mamíferos capazes de voar são os morcegos. Os mamíferos surgiram de uma evolução de um grupo de répteis. E horas de sono por mamífero. A baleia dorme apenas 1 hora. O boi, 4. O morcego dorme 19. E quem ganha? A preguiça, que dorme 20 horas. Deu para entender, né? Gostou, né? Aqui eu vou deixando com vocês algumas espécies bonitinhas e seus filhotes. Bom, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E o dever eu vou passar lá no Classroom. Beijinhos e até a próxima.